Olá, pessoal! Nessa videoaula falaremos sobre máximos e mínimos numa região fechada e limitada, especiais, que a gente conhece como compacto, e enunciaremos o Teorema de Weierstrass e faremos alguns exemplos. O que o Teorema de Weierstrass diz? Seja f definindo uma região K de R2 por reais, onde K é um compacto. Para lembrar o que é compacto, a gente faz um desenho e a gente tem que pedir que a envoltória dela, essa curva aqui ao redor, esteja contida em K. Por exemplo, se ficar pontilhado em algum pedaço, não é uma região fechada, não é uma região compacta. Para ser compacto também, esse aqui é um exemplo, ou seja, só está a envoltória. E um outro exemplo de uma região compacta é a envoltória junto com o seu interior todo. Então, regiões desse tipo, ou seja, que a gente vai pedir também a envoltória esteja e ela pode ser ficada dentro de algum quadrado bem grande, ou seja, a região é limitada, não vai para infinito, não vai longe. Então, se f é uma função que está definindo um compacto e exijo apenas continuidade da f, então f admite máximo e mínimo global. O que significa máximo e mínimo global? Significa que existem dois pontos, C1 e C2, em K, tal que f de C1 é menor ou igual a f de x, que é menor ou igual a f de C2 para todo x pertencente a K. Ou seja, de todos os valores que f pode assumir, o menor global da f, o menor valor possível é o f de C1, e o maior valor possível é o f de C2. E mais ainda, esses pontos estão na imagem da f. Não acontece uma coisa desse tipo aqui. O maior, se for supor que aqui esteja o gráfico da f, pode pensar em superfície, não tem problema, mas como no cálculo 1. A f aqui não tem máximo e mínimo global, mas existe um valor que a gente encara como supremo, com o valor mais próximo possível do máximo. E é exatamente esse. Mas esse ponto não existe o que seria o meu C2 para atingir o máximo global. É importante que a região seja compacta. No cálculo 1, o compacto é exatamente trabalhar com o intervalo AB no cálculo 1. Tanto fechado pela direita como fechado pela esquerda, podendo ter interior. Uma situação que é importante é que o Teorema de Weierstrass é apenas um teorema bota aspas nisso, é um teorema de existência. E como todo teorema, como a maioria dos teoremas de existência, ele não ensina métodos para encontrar o máximo e o mínimo. É complicado. Se f é contínua, por exemplo, só e não é diferenciável, não é derivável, é um pouquinho mais complicado achar esses máximos e mínimos, bem complicado, vira a teoria mesmo pesada. Pelo menos no cálculo, a gente vai trabalhar em geral com diferenciabilidade, talvez com exceção de alguns pontos, mas em geral diferenciável. E vamos arrumar métodos bem efetivos para achar o C1 e o C2. A estratégia que a gente vai adotar é o seguinte. Vamos lembrar no cálculo 1, quando nós tínhamos uma função no intervalo fechado e limitado por reais, e a gente quebrava esse fechado em duas regiões. Uma delas é o intervalo AB aberto, e nesse intervalo AB a gente podia derivar, é onde a gente usava toda a teoria do cálculo 1, de fato, para encontrar o máximo e os mínimos. O que a gente fazia? Caçava os pontos críticos. Por quê? Se uma função se um ponto é máximo ou mínimo global de f, e se tiver aqui o máximo e mínimo global, em particular, é local. Se é máximo ou mínimo local,
derivada igual a zero. E depois o que a gente fazia era olhar os pontos da fronteira, os dois pontos da bordinha do intervalo. E os pontos da fronteira eram apenas dois elementos. E o que a gente fazia era achar o valor f de A e o valor f de B. E com essas duas situações, geralmente era um conjunto finito de pontos. E como que é o conjunto finito de pontos? São exatamente os candidatos a máximos ou mínimos globais de f, que a gente sabe que existe por causa do teorema de Weierstrass. E o que a gente podia fazer era simplesmente evaluar cada um deles. Se achou 6 pontos, evalua os 6 pontos e acha quem é o maior e quem é o menor entre esses 6 pontos. E com certeza um deles é o maior global e o outro é o menor global. No cálculo 2, a estratégia é semelhante. O que a gente vai fazer? Seja K, essa região com o interior. Tá? Pensa essa região aqui como um país. Um país tem o interior do país e a fronteira do país. A fronteira nada mais é que a linha envoltória. A gente vai separar no interior de K e a fronteira de K. No interior é essa região aqui, tira o pontilhado, que tem uma propriedade boa. Para cada ponto, com certeza existe um círculo que ainda esteja dentro desse K. Se não acontece isso, nós podemos usar todas as ferramentas de cálculo. E nesse interior, então, a gente encontra exatamente os pontos críticos. Por quê? Se esse aqui é o ponto de máximo global dessa função, em particular, é máximo local. Se é máximo local, estamos nessa região que a gente pode andar para qualquer lugar, não temos nenhum problema, então vai ser apenas um ponto crítico, e um ponto crítico é dado pelo gradiente da f igual a zero. Então temos duas equações aqui para resolver. E duas variáveis, então a gente espera que seja um conjunto finito de pontos. E na fronteira, essa região aqui envoltória, agora fica um pouquinho mais complicado comparado ao cálculo 1, porque não são apenas 2 pontos, agora são um número infinito de pontos. No cálculo 2, temos duas estratégias possíveis. Uma delas é a parametrizar. Se vira e parametriza essa curva. Eu não sei como, etc., mas tem que se virar e parametrizar. E a outra delas é multiplicadores de Lagrange. Multiplicadores de Lagrange será visto em uma outra videoaula. A ideia de hoje vai ser parametrizar. E com isso, os pontos que a gente achar aqui e os pontos que a gente achar aqui vai ser geralmente um número finito de pontos, ver quem é o maior e quem é o menor, e acaba achando. Um exemplo que a gente vai fazer é o seguinte: considera essa função contínua, tudo bonito, derivável, à vontade, definida numa região K, que é exatamente um círculo de raio menor ou igual a 1. E desejamos encontrar os máximos e mínimos globais de f em K. Não estamos perdendo tempo em achar esses máximos e mínimos, porque o teorema de Weierstrass me garante que, como essa região é compacta, ou seja, a envoltória dela está contida em K, f contínua admite máximos e mínimos globais. Então, como que a gente acha? Então, vamos separar primeiro o interior de K. No interior de K, nós temos que o gradiente da f no ponto x, y é exatamente igual a 4x e menos 2y. E queremos achar os pontos críticos da f, ou seja, quando isso é 0, 0. Isso acontece se e somente se x é igual a 0 e y é igual a 0. Gente, agora guarda esse ponto 0, 0. E o que nós temos? Que f de 0, 0 é exatamente 1. Esse é um candidato, se tiver um máximo ou mínimo global de f nesse interior, com certeza o valor é 1. Mas vamos procurar mais pontos. Agora a ideia que a gente vai fazer é separar na fronteira de K. É aqui que vai estar o conceito novo, a ideia nova, que é o seguinte: a gente está trabalhando com f restrito a esse círculo.
O que a gente vai fazer? Vai pegar um ponto, vamos chamar esse ponto aqui primeiro de x0 e y0. A gente vai olhar f de x0 e y0. Depois olhamos outro ponto, f x1 e y1. E a gente vai marcar o f de x1 e y1. E assim sucessivamente. São infinitos pontos. É complicado fazer um em um. O que a gente vai fazer agora é o seguinte, vamos parametrizar isso, a curva. Vamos considerar x de t igual a cosseno t e y de t igual a seno t. A gente sabe que é uma parametrização desse círculo. E repara que a gente vai agora considerar essa função auxiliar aqui. G de t igual a f aplicada em cosseno t e seno t. Então, repare que olhar x0 e y0, ou seja, f de x0 e y0, é a mesma coisa que olhar o seguinte, vamos supor que esse ponto aqui é o g de t0. Vamos supor que esse é o ponto aqui, g de t1. Então, olhar f de x0 e y0 é a mesma coisa que olhar g de t0. Olhar f de x1 e y1 é a mesma coisa que olhar g de t1. Então, procurar máximos e mínimos da f é a mesma coisa que procurar máximos e mínimos da g, porque qualquer ponto que eu pegue, eu consigo associar um t. O que a gente vai fazer com isso? Então, agora virou um problema de cálculo 1. Lembrando que f de xy é exatamente x2, 2x2 menos y2 mais 1. Então, eu tenho que g de t é exatamente x igual a cosseno t, 2 cosseno ao quadrado de t, menos seno ao quadrado de t, mais 1. E virou uma função dos reais por reais. E a gente pode usar todo o recurso do cálculo 1. O que a gente vai ter que fazer agora é o seguinte, podemos limitar t, não precisamos trabalhar com t para todos os valores. Podemos trabalhar com t entre 0 e 2π. E vamos caçar os máximos deles. O que a gente faz? Deriva igual a 0, primeiramente, e lembra de acrescentar os dois pontos da fronteira. Mas quando deriva igual a 0, nós temos que a derivada do cosseno ao quadrado é igual a menos 2 vezes cosseno t seno t, multiplicar por 2 com menos 4 aqui, e a derivada do menos seno ao quadrado é igual a menos 2 seno t cosseno t, soma, e eu estou querendo que isso aqui seja igual a 0. Para que isso aqui seja igual a 0, significa que seno t igual a 0 ou cosseno t igual a 0. Isso só é possível nos eixos coordenados. Então, os valores possíveis é quando t igual a 0, t igual a π sobre 2, t igual a π, t igual a 3π sobre 2, inclusive t igual a 2π. Repare que eu já considerei os pontos da fronteira agora. Não teve nenhum problema. E o que a gente agora vai fazer é substituir cada uma delas. Quanto vale o g de 0, o g de π sobre 2, o g de π, o g de 3π sobre 2 e o g de 2π. Mas g de 0 é a mesma coisa que f de 0, porque quando t igual a 0, x igual a 1 e y igual a 0. Quando t igual a π sobre 2, x igual a 0 e y igual a 1. Quando t igual a π, menos 1, 0 e etc. Repare que f de 0, que a função é essa aqui, é exatamente 2, f de 0, 1 é igual a 0, f de menos 1, 0 é igual a 2, e assim vai. O maior valor é 2 e o menor valor é 0 na fronteira. Lembra que nós tínhamos o ponto do interior. O ponto do interior, que era o 0, 0, é igual a 1. Nesse caso, o máximo ou o mínimo da f não está no interior. O único candidato a máximo era esse.
A resposta, então, é que o maior valor da f é 2 e o menor valor da f é 0, no círculo de raio menor ou igual a 1. Então é isso, gente. Eu espero que tenham gostado dessa videoaula. Até a próxima. Não esqueça de curtir ou comentar para me dar um feedback.